partir desse momento nós estamos gravando, então gostaria que você botasse aí o presente aí no seu chat aí, tá bom? Dá o presente aí, já para ficar registrada aí sua presença. Enquanto isso, eu vou tirar aquele print maroto aqui da tela. Todos aí já botaram o presente? Beleza. Vamos lá, então. Capítulo 6. Eu já tinha pedido para vocês para ler o capítulo 6 antes de nós terminarmos o semestre passado, tá? E agora a gente vai dar uma recapitulada no capítulo 6, tá certo? Pergunta para vocês. Na vida, vocês acham que vocês são uma pessoa que são mais influenciadas ou influenciadoras? Vocês acham que... Vocês conhecem aqueles tipos de pessoa que a gente chamava de, pelo menos no meu tempo, né? Chamava de Maria vai com as outras? É aquela pessoa assim, que não tem muita personalidade, ela nunca escolhe as atividades, ela nunca tem opinião própria. Você chama ela para ver um filme com você na sua casa e ela fala assim, não, você escolhe. Não, não sei, o que você quer fazer? Aquela pessoa que ela vai sempre junto com as outras, ela nunca tem uma opinião própria. Você já conheceu uma pessoa que é assim? Tem muitas pessoas que elas não têm personalidade, elas absorvem a personalidade de outras pessoas. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas das modas de roupas dos anos 80. Olha só, imagina vocês aí com esse tipo de roupa aí hoje em dia saindo na rua de forma voluntária. Isso aqui é um dos tipos de roupa dos anos 80, tá? Tem mais uma aqui, ó. Forma de cabelo, as cores, tudo isso era muito influenciado pela mídia da época. Os grupos que existiam de música, os filmes, todos eles traziam esse tipo de vestimenta, de comportamento como algo natural para as pessoas, tá? A verdade é que existem vários tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que têm personalidade e tem aquelas pessoas que são influenciadas, manipuladas. Hoje em dia, por exemplo, nós vivemos num mundo em que muitas pessoas estão questionando, por exemplo, o valor da mídia. Será que a mídia é um fator influenciador ou não? Será que a mídia ela influencia as outras pessoas? Será que a mídia ela é totalmente isenta? Há muito debate sobre isso, né? Se as pessoas são influenciadas ou não. Tá? A gente não vai entrar nesse debate. A verdade é que a gente sabe que muitas vezes as pessoas são influenciadas. Isso é verdadeiro. Eu não sei vocês, mas eu, em particular, eu gosto muito de comer. Não sei se algum de vocês aqui gosta muito de comer. Não sei se algum de vocês aqui é daquelas pessoas que às vezes quando vai num rodízio com os seus amigos, fala assim, vamos apostar quem come mais. Eu era esse tipo de jovem que gostava de fazer esse tipo de disputa, né? Guilherme até falou o seguinte, a mídia pode influenciar pessoas do mundo todo, exatamente, tá? Isso aí. E aqui, em relação à questão da comida, eu gosto muito de comer. Hoje eu sou vegetariano. Eu virei vegetariano quando eu estava aí no ensino médio, eu tinha 16 anos de idade, eu não como mais carne nenhuma. E aí a gente vai comendo vários legumes, verduras, mas tem um legume, tem uma verdura, que eu tenho uma coisa com ela, que é essa aqui, que é o chuchu. Cara, não sei se alguém aqui gosta de chuchu. Para mim, chuchu deve ter sido a fruta amaldiçoada lá do Éden, porque não é possível. Porque o chuchu não tem gosto de nada, você já percebeu?
Ninguém acorda um belo dia assim, nossa, eu tô com maior vontade de comer um chuchu. O chuchu é meio sem gosto, o chuchu ele não tem sabor, o chuchu tem gosto daquilo que está junto. O chuchu ele absorve o gosto de tudo, ele absorve o sabor de tudo que está dentro. Se você quiser mascarar alguma coisa, está faltando alguma coisa, se jogar chuchu dentro, o chuchu pega o gosto de tudo. Se estiver junto com ensopado, o chuchu pega o gosto de ensopado. Se estiver junto com a carne, o chuchu pega o gosto da carne. O chuchu é assim. Tem gente que é chuchu. Tem gente na vida que é chuchu. As pessoas falam para ela o seguinte, o que ela tem que vestir, o que ela tem que comer, o que ela tem que ouvir, o que ela tem que assistir. E a pessoa, o que as pessoas mandam, influencia, as pessoas vão junto. São pessoas que não têm personalidade. Sabe? São pessoas chuchu. Em compensação, tem aqueles lá, não sei se você já tomou café da manhã, tem aquelas outras pessoas que já são como se fosse um bolo de chocolate. Sabe? Sabe aquele bolo de chocolate bonito que você fica com vontade de comer? Só de você olhar, você vai na padaria comprar o pão, e você fica olhando naquele bolo de chocolate bonito, você já fica imaginando aquele bolo de chocolate como que deve estar gostoso. Aquele bolo de chocolate influencia tudo ao redor dele. Você vai na festa de aniversário e está se servindo um monte de coisa, só que você está de olho lá no bolo de chocolate. Porque ele chama a atenção, porque ele influencia. Às vezes não é um bolo de chocolate, às vezes é uma sobremesa, às vezes é um pudim, alguma coisa assim. Você já come já pensando na sobremesa, porque ele tem um poder de influenciar tudo ao redor. Toda a refeição é influenciada por isso. Tem pessoas na vida que são mais parecidas com bolo de chocolate e outros mais parecidos com chuchu. Essa que é a verdade. Né? E você na sua vida, você acha que é uma pessoa que é influenciada pelas outras pessoas ou é uma pessoa que influencia? Eu sou uma maçã. Você é uma maçã? Influência ou influenciado? Sabe? Isso tem tudo a ver com o capítulo 6, porque nós hoje estamos num grande conflito. Nós estamos num conflito entre o bem e o mal. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós podemos ser influenciados tanto para o bem quanto para o mal. Alguma vez você já foi influenciado para fazer alguma coisa errada? Não diz o que é não, tá? A gente, ao tempo todo, nós somos influenciados. O Guilherme até... A Emily mandou aqui no chat, o Guilherme também, ó. A Emily disse que, ó, até hoje a mídia influencia as pessoas com roupas, marcas. É verdade, ó, o Guilherme ainda ressalta, ó, internet, jogos também são meios de influência. As influências, elas podem ser tanto positiva quanto negativa na sua vida. Você já teve alguma coisa aí que foi uma influência positiva aí na sua vida? Você poderia compartilhar aí com a gente? Olha só, aqui a gente tem, ó, por exemplo, eu uma vez eu estava, acho que na 7ª, 8ª série, né, que agora é o 8º, 9º ano, eu estava indo com uma excursão de colégio, né, a gente, se não me engano, indo em Petrópolis, e aí a gente tinha parado no McDonald's, né, para tomar uma casquinha, e aí todo mundo no ônibus, então, só que eu não queria mais, eu fui na janela, joguei aquela casquinha pela janela, né, do ônibus, na frente de uma amiga minha de sala de aula. Nossa, ela me deu aquela chamada, aquela zoada, falando sobre jogar lixo na rua e coisa e tal. E eu lembro que a partir daquele momento, né, eu nunca mais joguei lixo na rua. Por quê? Porque uma colega me influenciou positivamente. Em compensação, eu quando era criança, né, eu fui desafiado aí a brincar com bombinhas, né, que as bombinhas que estouravam. Hoje em dia é proibido, né, comprar aquelas bombinhas e vender, né? Fui desafiado a soltar em alguns lugares aquelas bombinhas e numa daquelas brincadeiras ali irresponsáveis da época, eu estourei a bombinha e a bombinha estourou, queimou todos os meus dedos da mão. Eu tive que ficar uns 2 dias com o dedo dentro do gelo por causa de uma influência negativa.
A vida, né, nos mostra que hoje, dentro do grande conflito, a gente pode ter influências positivas e negativas. Tá? Aqui no nosso capítulo, vem trazendo a história de Elias. Elias, ele era um tisbita. O que é isso? Ele nasceu na região de Tisbé, em Gileade. Ele não era israelita, tá? Porém, ele se tornou um profeta muito respeitado. E Elias, ele foi chamado por Deus para falar para o povo de Israel por um motivo especial. Esse motivo era a idolatria. A Bíblia vem falando que, naquela época, o rei chamado Acabe, ele era um rei que, embora Deus tivesse falado para ele o seguinte, olha, você tem que, é importante que você se case com alguém do povo, do seu povo, alguém que creia nas mesmas coisas que você. Acabe, ele foi influenciado pelas coisas ao redor dele. A sociedade em geral falava para ele assim, não, Acabe, esse negócio de você namorar pessoas da mesma religião que você, da mesma fé que você, isso não tem nada a ver, não. Tem aquela mulher ali, chamada Jezabel. Olha, Jezabel, ela é top. Olha, ela é a garota para você. Olha, ela é muito bonita, ela faz e acontece. E aí, Acabe foi se sentindo motivado com isso e ainda fala assim, olha só, se você casar com Jezabel, você vai ser um cara muito influente. Sabe por quê? Porque Jezabel, ela é popular. Jezabel é a menina dos sonhos de muita gente. Então, o que fez? Acabe foi lá e se casou com Jezabel. Só que Jezabel, apesar da influência dela, apesar de uma suposta beleza que ela tinha um hábito de ser idólatra. Ela tinha maus hábitos. Isso mostra pra gente o seguinte, olha, a gente pode e deve se conviver com todas as pessoas, mas as pessoas com quem nós escolhemos nos relacionar mais intimamente, não só de casamento, família, mas até de amizades, elas podem nos influenciar, tanto positivamente como negativamente. E então é importante a gente avaliar bem com quem nós estreitamos laços. E aí, Acabe, ele se envolveu com Jezabel e levou todo o povo de Israel à idolatria. Sendo que Deus tinha proibido a idolatria, que é a adoração de ídolos, é a adoração de deuses, é botar algo em primeiro lugar na nossa vida. E Baal, ele era um deus da época, que ele tinha, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, por que Deus abominava tanto Baal, Moloque, Asterá, eles eram deuses pagãos que, por exemplo, para sua adoração, eles exigiam sacrifícios de bebês. Os bebês tinham que ser oferecidos vivos em sacrifício para esses deuses. Olha só que coisa bizarra, que coisa assim, fora do normal. E Deus condenava isso. Deus, ele fala assim, gente, isso daí não é adoração verdadeira, isso daí é uma barbárie, isso daí é uma catástrofe, vocês não têm que viver assim. E Elias, ele foi chamado por Deus justamente para estar falando contra essas coisas, contra essa idolatria. Essa aqui, é uma estátua de Baal, que era adorada na região de Israel na época de Elias, tá? A essa estátua que eles davam suas adorações, tá? É para essa estátua que eles se curvavam, tá? E aí Deus, ele foi mandar um recado para Israel. Deus, ele falou o seguinte, olha só, 3 anos não vai chover sobre a terra de Israel, por conta do pecado que vocês estão cometendo. E aí o pessoal ficou lá durante esses 3 anos, a água foi secando e a região foi se tornando cada vez mais deserta, muitas dificuldades por conta da falta de água. E ainda assim Israel permaneceu idólatra. Por quê? Porque Israel foi influenciado negativamente, então, pelo seu rei Acabe e por Jezabel. É aquele famoso Maria vai com as outras, né? Até que chegou um dia que Deus manda Elias para o Monte do Carmelo.
e fala assim, Elias, vai até Acabe falar com eles. Elias, ele vai até lá Acabe e fala o seguinte, olha só, parada é o seguinte, Deus quer resolver essa treta. Deus, ele falou o seguinte para mim e para você, ó. Eu preciso... Calma aí. Eu preciso que você reúna todo mundo aqui, ó, no Monte Carmelo. Monte Carmelo, que a Bíblia fala, é esse monte aí que vocês estão vendo. E reúna seus profetas de Baal, seus profetas de Aserá. Reúne todo o povo, que agora é hora de a gente ter vai ter um grande combate. Agora é hora de a gente resolver essa treta. E o que eles combinaram? Olha só, naquele dia, no horário marcado, vai ter um altar lá. Na verdade, vão ter 2 altares. Um para Baal e outro para o Deus verdadeiro. Então, naquele grande combate, naquele grande dia, vocês vão fazer o seu sacrifício lá. Seu sacrifício de um animal lá. Só que ninguém vai botar fogo. Ninguém vai tacar fogo no sacrifício. O Deus que for verdadeiro vai responder com fogo do céu e vai consumir o sacrifício. E aí começou o povo de Israel, os profetas de Baal, lá, o ritual deles de adoração. E eles começando lá, falando, clamando, pedindo, rogando a Baal para que mandasse fogo e nada. Eles se chicoteavam, eles se cortavam e nada de cair fogo do céu. Você já percebeu que, às vezes, as pessoas cometem loucuras para chamar a atenção, se adaptar ao grupo? Às vezes, unicamente para fazer parte de um grupo, as pessoas cometem, muitas vezes, atrocidades. Cometem, muitas vezes, coisas que não cometeriam de uma maneira normal. Por exemplo, outro dia desses eu estava vendo um episódio de uma série que eu gosto. Calma aí, alguém falou? Gente, apareceu aí para vocês aí sem querer que o microfone ligado, né? Foi sem querer, tá bom? Eu estava assistindo um episódio de uma série, não sei quem é que gosta, né, de assistir série. Eu assisti um episódio de uma série chamada Grey's Anatomy. Não sei se algum de vocês aqui já assistiu essa série, eu gosto de assistir essa série. Eu particularmente parei de assistir essa série por alguns motivos, mas eu lembro que um episódio que teve é de um jovem que estava interessado numa menina, e aí tinha aquele grupo de amigos que ficavam zoando ele, né? Falando que ele não tinha coragem. Ele entra num tonel de cimento só para influenciar, só para poder se mostrar para outra menina que ele não era covarde. E o que acontece? Ele fica todo empedrado dentro desse tonel de cimento, né? Claro que não chega a esse ponto, mas hoje muitas pessoas fazem coisas que às vezes não são dos seus princípios, dos seus valores, só para agradar outras pessoas. Os profetas de Baal, eles se cortavam, eles se automutilavam, eles se chicoteavam somente para poder adorar um Deus falso. Será que às vezes a gente não faz isso hoje na nossa vida? Às vezes a gente assiste filmes, às vezes a gente escuta músicas, às vezes a gente se veste de formas, não que seja agradável para a gente, não que sejam coisas que a gente precisa, mas para agradar outras pessoas, para chamar a atenção, porque a gente é influenciado, que aí a mídia ou amigos que se dizem ser amigos falam que, olha, se você não se vestir dessa maneira, se não for uma roupa mais curta, se não for uma roupa mais extravagante, se você não pendurar tantas coisas em você que você vai parecer, seu rosto vai ficar deformado de tanto penduricalho que você vai ter no seu rosto, se você não furar lugares que não deveriam ser furados. Será que muitas vezes isso são vontade nossa ou é que as pessoas influenciam? Aquilo que você come, será que você come porque realmente faz bem para o seu corpo ou porque as pessoas influenciam você? Sabe? Era assim que era o pessoal de Israel. Eles eram pessoas que eram influenciadas, mal influenciadas.
Quando chegou a vez de Elias, depois de um tempo de Baal dos profetas de Baal tentando responder Elias agora ele fala assim, eu vou orar para o Deus de Israel. Só que é o seguinte, está muito seco isso aqui, joga mais água aqui em cima do sacrifício. Eles jogaram 40 baldes. Elias falou, não, tem pouco, joga mais 40 baldes. Tem pouco, joga mais 40, de forma que todo o local do sacrifício ficou inundado. E Elias começa a orar. E antes que a oração termine, Deus manda fogo do céu e consome não só o sacrifício que estava sobre o altar, mas todas as pedras que também estavam lá. Professor, Fale, Vinícius. não sei se não, é verdade. Nessa época estava em seco, mesmo assim todos deram. Nessa época estava em seca, exatamente. É interessante que as más influências não influenciam boas cabeças. Peguei isso agora ali na internet, estava montando. Aí a verdade é o seguinte, a gente vive num mundo que infelizmente o pecado existe. E vão existir mais influências. Porém, essas más influências não vão influenciar você se você tiver a cabeça centrada. É mais ou menos aquela frase que a sua mãe provavelmente já disse alguma vez para você. Que você fala o seguinte, mãe, mas todo mundo faz. E a sua mãe respondeu o que para você? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Já aconteceu isso com você? Minha mãe também falava isso para mim. Gente, e é verdade. Nós não precisamos ser... Maria vai casar. Nós não precisamos ser um chuchu que pega o gosto de tudo. Nós precisamos e podemos ser diferentes. Sabe por quê? Nem todo lugar em que você se encaixa é o lugar em que você pertence. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, garotos, jovens que, cara, são garotos fantásticos, são caras top demais, gente boa, gente fina, mas aí acabam se deixando levar, por exemplo, por amigos que bebem, que fumam, sabe? Que fazem coisas que não são coisas normais, naturais para ele. Mas ele quer se encaixar, ele quer fazer parte do grupo. Sabe, ninguém acorda um belo dia falando assim, olha, hoje é um belo dia para eu fumar maconha. Não, ninguém acorda dessa forma. Hoje é um belo dia para me tornar um viciado. As pessoas elas são influenciadas aos poucos. Elas se deixam levar pelo local onde está. Mas, sabe, nem todo lugar onde que você se encaixa é onde que você pertence. Você pode e precisa dizer não, muitas vezes, para aquilo que não te faz bem, para aquilo que não faz bem para a sua saúde, para aquelas roupas que não fazem parte daquilo que você é. Você é filho de Deus. Meninas, vocês são princesas de Deus. Vocês são filhas de Deus. Vocês são as coisas mais lindas que Deus criou. Deus tem um cuidado especial por vocês. Não se deixem influenciar para que vocês agradem ou tenham a atenção de um garoto, de um menino, ou para que vocês sejam aceitos num grupo. Muitas vezes, por exemplo, a gente se comporta, a gente se veste, a gente se produz todo, a gente aceita situações para agradar pessoas que nem gostam da gente. Deus ama vocês de forma profunda e Deus tem um lugar especial para vocês no reino dele. Sabe? Não se deixe influenciar negativamente. Hoje nós podemos correr os mesmos riscos que Israel corria da idolatria. Só que hoje nós muitas vezes não idolatramos estátuas, não idolatramos deuses que requerem sacrifícios de bebês, mas muitas vezes a gente põe coisas, situações na nossa vida que se tornam ideais idólatras. Às vezes a gente põe, por exemplo, um peso ideal como meta e a gente faz de tudo para chegar naquele peso porque a gente quer ter aquele corpo lá daquela personagem lá que você vê da sua série coreana. Se você não for igual àquela menina, você não é uma pessoa feliz. E você tenta de várias maneiras se modificar, às vezes trazendo até prejuízo para a sua saúde.
Ou, não, se eu não tiver muitos seguidores, se eu não tiver muitos likes, se eu não for bem aceito, se eu não for cara popular, eu não vou ser feliz. Deus, ele mostra para mim e para você que ele é a fonte da felicidade, que ele pode te fazer feliz. Que você não precisa e não deve, sabe, se adequar a lugares que você não se pertence. Eu sei que às vezes pode parecer chovendo molhado falar essas coisas. Mas eu já sei. Mas muitas pessoas, infelizmente, vivem assim. Choram, ficam tristes porque não se sentem aceitas num lugar e querem entrar de qualquer maneira num lugar que não é o lugar delas. Deus tem algo maravilhoso para vocês. Deus ama vocês, Deus cuida de vocês. E vocês podem ter certeza que Deus, ele vai ouvir as orações de vocês e vai mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos. Elias, ele achava que ele estava sozinho. Ele chega a ter um momento da vida dele que ele fica triste, que ele fica meio deprimido, né? Ele tem conversas bem profundas com Deus, mas Deus, ele fala para ele: olha, Elias, você não está sozinho. Existem outros 7.000 que, como você, não dobraram os pés às influências de Baal. Deus, ele está contigo, você não está sozinho. Você tem amigos e pessoas que gostam de vocês e que são boas influências para vocês. Então, tenho certeza de que não é porque você não se encaixa hoje em algum grupo, em algum lugar, que você precisa se forçar lá. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. No capítulo que nós estudamos hoje, capítulo 6, nós vamos, na próxima aula nossa, nós vamos fazer os exercícios da página 50, 51 e 52, tá bom? Vou estar...